Olá, eu sou a Lu. Hoje nós vamos pintar uma coisa bem delicada. Mas antes, uma palavra. Lamentações, capítulo 3, versículo 25, diz assim: Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Esse é o risco que eu fiz a partir desta florzinha. É uma violeta que eu tenho aqui no ateliê. E como é linda, como é delicada. Olha ela por trás. Fiz uma ali, ó, por trás. Aqui, essa parte aqui, ó, é uma pétala só, com 3 pontas. E aqui atrás nós temos 2 pequenininhas. E esse pontinho amarelo aqui no meio, muito delicada. Eu desenhei várias aqui com umas folhinhas. E nós vamos pintar bem clarinho, bem delicado, como a flor. Eu vou usar uma série de pincéis número 2. Ó, eu tenho 5. Esse da Acrylex, esse da Tigre, esse também da Tigre, esse da Acrylex também, uma outra referência. E esse também da Tigre. Todos número 2, gastos bem pequenininhos. Eu vou usar um número 10 para passar o clareador. Eu vou usar clareador. Você pode usar diluente também, mas água você não deve usar aqui, porque vai passar para fora. E eu quero que o desenho fique dentro dessa faixa. Esse risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. Procura lá que você vai encontrar. Eu vou colocar clareador aqui, ó, toda essa parte do fundo. Agora eu não vou pôr na flor, eu vou colocar só na parte do fundo. Aqui, essa última florzinha que tá ali pela metade, inacabada, eu vou passar o clareador. Aqui, ó, na volta. Aqui dentro, eu tenho pequenos espaços entre as flores. Opa, aqui é flor. Aqui um cantinho. Aqui também uma flor, mas tá lá por trás. Aqui cantinho, cantinho. Enxergue as florzinhas e põe o clareador entre elas. Aqui vou sair um pouquinho para fora. Se você quiser, pode fazer pedacinho por pedacinho. Isso evita que o clareador seque e que fique mais difícil o seu trabalho. Porque com o clareador, a tinta vai ficar bem suave. Sem o clareador, ela fica um pouco mais forte a tonalidade. Se você gosta de forte, pinta sem clareador. Aqui por fora também. E já vou colocar um pouco aqui, ó, entre as folhas. Que eu vou fazer um fundo. E eu quero fazer em cima do clareador. Eu vou passar aqui, ó, passei em cima dessa flor. Vou passar em cima desta. Vou passar em cima desta aqui, ó, que não está completa. Em cima desta. E só. Agora, peguei o pratinho com esse mesmo pincel. Eu vou pegar a tinta só no cantinho dele. E eu tenho uma sequência de azuis. Eu tenho um lilás ali também. O azul celeste, o azul cerúleo e o azul marinho. Eu vou começar com o azul marinho. Um pouquinho só, tiro o excesso e eu vou fazer aqui uma sombra. Só um nada aqui e um pouquinho aqui. Agora, eu vou colocar aqui, ó, nestes cantinhos.
Eu tô fazendo com esse pincel número 10, mas você pode trocar. Você pode fazer com um pequeno. Porque os pedacinhos aqui são bem minúsculos. Aqui eu tenho uma flor que tá por trás, só aparece uma pontinha. Ali. Olha, mais ou menos uma linha com azul marinho. Vou sair aqui um pouquinho para fora já. E aqui um pouquinho também. Agora, eu vou trocar de tinta, vou trocar de cor. E eu vou lavar o meu pincel. Antes disso, você pode até voltar fazendo isso aqui, ó. Limpando, esfumando um pouquinho. Que ficou uma manchinha, então, com esse pincel. Você viu que eu tô passando bem em cima da folha? Não faz mal. Depois a gente vai pintar a folha e a tinta vai cobrir. Se você colocou pouquinha tinta. Agora, se você colocou muita, não leve pra dentro. Pra dentro da folha, né? Pronto. Agora eu vou lavo meu pincel de novo. E eu vou trocar de cor. Eu vou pegar um pouquinho do azul cobalto. Ele é um pouquinho mais claro. E eu vou continuar aqui, ó, esse fundo. Olha o nada de tinta. Vou lavar meu pincel e vou dar uma esfumaçada aqui. Pra sumir. Não é para ficar uma marca. Se você chegou com o azul até aqui o final do clareador, pega mais um pouquinho do clareador e cresce. Porque isso daqui tem que ficar sumindo. Pro lado de cá também. Agora eu vou fazer a outra cor. Já lavei meu pincel e o azul celeste. Com o azul celeste, praticamente eu chego aqui, ó, no final. Limpo meu pincel e limpo aqui também o meu pincel. Agora nós vamos fazer estas flores que estão ali por trás. Pincelzinho sujo no azul celeste. Eu vou sujar também essas pétalas aqui de trás. O risco vai aparecer, não tenha medo. Preserva aquele pedacinho ali do meio. Agora eu peguei um pouquinho do azul cobalto e eu vou colocar nessa aqui. Mais um pouquinho do cobalto, eu vou colocar aqui. Olha só o risco, todinho ali. Essa foi celeste, cobalto, cobalto. Aqui também vou colocar o cobalto. E agora eu troco. Agora eu pego o pincel 2. Ele tá seco, então ele tá durinho. Eu pego o branco e eu vou fazer aqui, ó, essas 3 pétalas. Eu tenho uma linha de branco aqui. Eu coloco o branco e puxo pra dentro. Essa daqui, olha onde que começa. Ela não é separada inteira. Vou fazer a curva toda. Puxo o branco. Aqui eu só tenho um pontinho, mas aqui eu tenho uma linha, ó. Depois eu vou fazer aqui. Esse pedacinho que eu tô enxergando. Já faço essa daqui também. Pra cá, esfumaceio no meio. Depois aqui mais um pedaço e ali o outro pedaço que tá embaixo daquela. Então, só vai branco aqui e aqui. Esse branco em cima do clareador com a tinta úmida, ele vai sumir um pouco, ele vai ficar bem suave. Aqui também eu tenho uma, 2 e aqui a terceira.
Esta daqui também, eu já vou fazer, ó, branco no contorninho, puxando um pouquinho para dentro. Eu vou colocar a próxima camada de florzinhas de clareador. Você viu que eu tô fazendo sempre quem tá por trás primeiro. Essa daqui tá independente, sozinha, posso colocar. Deixa eu pôr nessa aqui também. E naquela de costa eu faço depois. Ó, coloquei nessa e nessa. Agora eu não vou usar esse pincel grande, porque eu quero deixar o detalhe bem certinho. Eu já vou usar essa daqui, eu já vou usar esse pincel pequeno. Eu vou começar com azul celeste aqui, ó, de dentro pra fora. Esse pedacinho aqui, eu vou colocar um pouquinho do lilás. E vou dar uma misturada. Essa tá por trás, então eu vou colocar nessa daqui um pouquinho do azul cobalto. Nessa daqui também eu vou colocar o azul cobalto. Você tá vendo que eu tô preservando ali o pontinho no meio que vai ser amarelo? Se você preservar, fica mais fácil de você achar a florzinha depois. E esta daqui eu vou colocar o azul celeste. O risco continua aparecendo, porque você não tá preenchendo com muita tinta. Nessa daqui eu vou colocar o lilás. Se você não tem lilás, você pega o teu violeta, coloca um pouquinho do branco, que você vai ter o lilás. Agora eu vou puxar o branco do mesmo jeito. Esse pincel já lavei, então ele já tá molinho. Eu pego outro que ainda não lavei, que tá durinho. Vou começar por esta aqui. Pouquinha tinta só de um lado do pincel, ponho essa tinta pra cima. Aqui eu tenho as 3 e aqui eu tenho as 2 de trás. Então, aqui, ó, pro lado de fora, fazendo o contorno mesmo. Procura ficar em cima do risco, porque senão o risco vai aparecer depois. Agora, as 2 de trás. Esta está por cima desta. Viu como a linha ficou naquela ali, ó? Aqui tá por cima. Agora, a gente vem nesta última aqui. Aqui temos as 2 pétalas de trás. Elas são separadas. Estas 3 não são separadas. Começo ali. Agora aqui. Aqui ela tá por baixo dessa, então só vem um pouquinho de branco aqui, ó. Esta, ó, tá por cima daquela. Tá por cima dessa. E aqui, ela tá por baixo de todas essas, então ela vai ficar mais escurinha. Eu só vou ter uma claridade aqui e uma claridade aqui. Aqui a gente pode até colocar assim, ó, uma pinceladinha. Agora eu tenho essa. Aqui nós temos as 2 de trás. Desse lado tá por cima, desse lado tá por baixo. Então, só vai um pouquinho de claro aqui e um pouquinho ali. E aqui também tá por baixo. Eu separo dos lados. Essa área aqui, ó, vai ficar assim, mais escurinha. E por último, esta, que ficou por trás, aqui e aqui um pedacinho. O resto, ela tá toda por cima.
Quem tá por cima, leva a linha. Agora, nós vamos fazer esta que tá virada ao contrário. Eu vou colocar um pouquinho do azul cobalto nela. Nessa parte aqui. E um pouquinho de azul celeste nessa parte aqui. Pode até fechar em cima disso, porque isso aqui é um verdinho, que ela tá de costas. Depois a gente acha o lugar do verdinho. Então, eu tenho o branco aqui. Aqui. Aqui, sem chegar embaixo, né? E agora eu tenho duas pequenininhas aqui que estão por trás do verde. E o verde a gente vai fazer depois. Eu preciso fazer esta daqui que tá por trás. Vou colocar um pouquinho de lilás e um pouquinho do cobalto. E o branquinho. Aqui ela tá por trás das folhas, então vai aparecer só um pedacinho assim. Agora eu vou colocar o clareador nessas duas folhas aqui do meio. Essa folha, ela tá por cima daquela florzinha ali. Então, agora a gente já pode fazer. E essa aqui tá por baixo destas duas flores. Eu gosto de fazer sempre o que tá por trás primeiro. Essa folha aqui do canto da direita, a gente já fez a florzinha que tava embaixo e essa ficou por cima. Então, é hora de fazer a folha. Eu vou passar o clareador em todas elas. E agora, com esse pincel grande mesmo, eu vou colocar branco. Tá vendo que eu passei o branco? Ó, peguei uma pincelada e passei no centro dela. Pode até chegar na beira, mas não é para você fazer aquele contorno certinho. Só um pouco de branco. Coloca o pincel bem no centro com a tinta e vai crescendo assim, redondinho. Como eu disse, se passar um pouquinho não faz mal. Agora, eu vou trocar o meu pincel. Pincel número 2, uma pincelada do azul marinho. E agora, uma pincelada do amarelo ouro. Eu vou misturar um pouco de cada um, numa proporção igual. Ele vai ficar um verde bem bonito. Começo por esta daqui. E eu vou espalhando em cima do branco. Aqui, ó. Esse lado. Se pegar um pouquinho de azul, assim, ó, um pouquinho a mais, põe nos cantinhos. Essa parte, ela tá por trás. Então, eu vou deixar mais escurinho. E vou limpando o meu pincel, tá vendo? Eu vou passar um risco aqui no centro. E eu vou limpar o meu pincel pro lado esquerdo. Olha o que que significa? Que eu tenho aqui uma sombra, uma luz, que é o branco que estava embaixo, uma sombra, não cheguei até a borda, então eu tenho ali uma luz também. Em cada folha, a gente tem uma sombra e uma luz. Eu vou acentuar com um pouquinho mais do azul na mistura. Tem gente que gosta de misturinha, né? Então, aí vai a dica. Olha, um pouquinho mais do azul. Agora, esta aqui. Vou começar aqui pelo pé da folha também. Eu tenho uma situação. Ela tá por cima daquela. Então, esse ladinho aqui eu tenho que deixar mais claro. O que que eu faço? Eu ponho no centro o escuro e vou puxando pra lá. Ó, eu vou esfumaçando.
deixando aquele clarinho ali. Aquele clarinho é a nossa luz. Agora, já terminei esse lado, eu vou fazer o outro lado. Se eu tenho escuro aqui, eu devo deixar clarinho aqui paralelo. Então, o que que eu faço? Eu deixo escurinho o lado de cá, ó, o lado de fora, o lado direito. E vou limpando o meu pincel para dentro. Aí, eu tenho um escuro, um claro, um escuro e um claro. Com esse mesmo pincel e o branco, eu vou acertar aqui, ó, as bordinhas. Mas eu não vou deixar aquela linha. Eu vou fazer tudo esfumaçadinho, ó. Eu não vou colocar aquela tinta reta. Ó, fazendo os dois. É só pra dar um pouquinho mais de luz. Você viu que nem tô misturando muito bem? Vou fazer as outras duas. Olha, terminei. Você viu que aqui, nessa, eu coloquei uma dobrinha. Eu deixei o escurinho por baixo e aqui, ó, fica um pouquinho mais claro. Assim, a gente tem a dobrinha. E eu vou fazer uma dobrinha aqui também. Vou colocar bem desse lado. Aqui eu tinha feito tudo escuro, tá vendo? Como dá pra colocar dobrinha mesmo depois de ter feito o fundo? Olha ali. Já tem uma dobrinha aqui também. Agora eu vou passar o clareador nestas. Eu vou trabalhar da mesma forma, usando o azul marinho e o azul cobalto, para elas ficarem mais escuras, com a cor um pouco mais forte. Olha só como ficaram. Com certeza as suas ficaram diferentes das minhas, mas não tem problema nenhum. Tá vendo esses espaços aqui? A folha, o risco tava aqui e eu segui bem direitinho. Agora, eu vou pegar, olha, azul marinho e um pouquinho do amarelo ouro, mais azul marinho. E vou escurecer um pouquinho aqui, ó, na base das folhas. Temos alguns espaços vagos. Lembra que a gente pôs uma sombra lá no começo? Então, esses espaços vagos, eu tô colocando um pouquinho aqui a folha, um pouquinho de sujeirinha do amarelo com o azul marinho, que vai fazer um tom de verde mais forte. Então, temos aqui, aqui, aqui na base da folha. Eu vou sair um pouquinho aqui. Temos um pontinho aqui, olha, imagine assim, ó, uma linha. E aqui a gente precisa de um pouquinho também. Pronto, já escurecemos. Acho que embaixo também um pouquinho. Eu não coloquei clareador agora, tá? E aqui já tá seco. Aqui tá muito quente, então já tá seco. A pintura seca muito rápido. Prontinho. Agora eu vou pegar o meu pincel zero. Eu vou colocar os amarelinhos. Lembrando que é uma gota e sempre vai ficar pro lado das três maiores. Prontinho. Esta aqui não vai amarelinho. Vai uma mistura do amarelo com o azul, que vai dar um verde. Já vou colocar aqui. Temos um cabinho. E 5 risquinhos. Aqui, ó, 3, como se fosse um pezinho de galinha. Aí embaixo aqui, ó, 2 menores. E o cabinho sai do meio.
Pode até colocar um risquinho de branco aqui, ó, saindo daqui do centro em direção ao cabinho. Eu vou fazer aqui uma misturinha. Eu tenho amarelo ouro, eu vou colocar um pouquinho do azul marinho, uma pinceladinha de água. Eu vou misturar para fazer o verde, que vai ser o acabamento das folhas. Meu verde ficou meio escuro, acho que eu vou pôr um pouquinho de branco nele. Eu vou desbotar um pouquinho, ó, desmaiar um pouquinho. Essas misturas aqui, tudo a gente já tem pronto, mas nunca você vai conseguir fazer duas iguais. Olha o acabamento da folha. No centro, se não tiver marcada assim, você pode fazer uma linha. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Você viu que ele é meio curvo, meio arredondado. E pro outro lado é a mesma coisa. E agora aqui, assim, um semicontorno, meio curvo também. Não faça retinho, porque ele não é retinho. Esse é o acabamento das folhas. Eu vou fazer o meu. Nesse ponto, se você perceber que elas ficaram assim quase todas iguais, você pode voltar com um pouquinho da cor. Aqui tô usando cobalto, porque nessas eu usei cobalto e azul marinho. Você pode fazer um pouquinho de sombra, sem desmanchar aquele branquinho que você colocou. Ó, só tô deixando um pouquinho mais acentuada a sombra. Isso nessas aqui da frente. Vai ficar um pouquinho mais forte. Aquela lilás ali, ela tá muito apagadinha. Eu vou colocar também um pouquinho aqui, ó, de azul. Não precisa ser inteira. Essa daqui também tem o lilás, vou deixar um pouquinho mais forte. Não tem jeito, minha pintura é forte. Eu quero fazer delicadinho, quase transparente, mas eu acabo reforçando tudo. Mas no fim, fica o meu estilo de pintura. E assim pode acontecer com você também. De repente você não consegue deixar mais forte, você consegue fazer só clarinho. Esse é o seu estilo de pintura. Não é errado, é o seu estilo. A pintura não tem disso, certo, errado. E nem bonito e feio. A pintura é uma coisa muito pessoal. O que uma pessoa não gosta, a outra gosta. Então, sempre tem alguém que vai gostar. Isso é muito interessante. Eu realcei todos os miolinhos. Agora, nestas aqui de trás, eu vou usar o branco e vou fazer algum detalhe. Olha, tô colocando... Não tô contornando inteiro, tá? Só um detalhe em um lugar, um pontinho em outro. Onde tá aparecendo o risco, você pode dar uma pinceladinha. Aqui, ó, essa daqui, eu tenho aqui as 3 pétalas, mas aqui eu devo ter uma outra. Então, eu já deixei um risquinho. Risco aparecendo. As 3 maiores são separadas. Nessas partes que ficaram assim, sem nada, você pode colocar uma pinceladinha, 2 pinceladinhas. Ficou muito forte aqui, vou apagar um pouco. Isso simula, pode até ser com esse pincel aqui, ó, com 0 fica muito marcado. Isso simula pétalas lá por trás.
Agora, estas aqui da frente, eu vou repetir a mesma coisa. Você tem que prestar atenção só em uma coisa. Por exemplo, aqui eu tenho duas, esta está por cima daquela. Então, a linha branca vem nesta que tá por cima. A que tá por baixo continua escurinha. Então, isso é uma coisa que você tem que prestar atenção. Sempre quem tá por cima é que vai levar essa pinceladinha de branco. Aqui, por exemplo, ó, esta ficou por cima daquela. Então, ela ficou clarinha. A outra, só daqui pra cá. Ali não tem clarinho. Coloquei aqui os contornos de branco. Você pode fazer um ponto de luz em cima do amarelo. Eu tô fazendo assim uma vírgula. É só um pouquinho. Você pode aqui, ó, nesse centro, não saindo de lá, mas daqui assim, colocar um pouquinho de luz em cima do escuro das folhas. Não precisa ficar inteiro, ó, pode ficar assim meio manchadinho. E agora, se quiser, também tirando aqui no pratinho o excesso, você pode iluminar um pouquinho. Agora a folha já tá seca. Você vai colocar a luz no lugar apropriado, aqui, ó, de dentro para fora e aqui de fora para dentro. Ó, tira o excesso de tinta do pincel. Tá vendo? Aqui, ó, tô acompanhando onde já tinha a luz. E essa tinta aqui você coloca e dá uma puxada. Deixa meio esfumaçado. Realçando aqui, ó, a borda da dobrinha. E aqui também. Se você quiser, você pode colocar na toalha de rosto, você coloca 2, um do lado do outro. E na toalha de banho, você pode colocar 3. Se quiser fazer uma interferência com o stencil aqui, vai ficar bonito. O risco, você sabe, tá disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. Para todas as pessoas que têm me apoiado, o meu muito obrigado.